Olá, meus queridos, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Cardoso, faço parte da equipe de Direito Administrativo aqui do Gran Cursos Online. Gente, nós vamos trabalhar a partir de agora a Lei Complementar número 13 de 94, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí. Gente, logicamente, né, a banca aí está cobrando essa lei em sua prova. É muito importante realmente você entender, não só para acertar as questões da prova, mas também para você entender realmente quais são os seus direitos, os seus deveres, suas obrigações, suas vantagens enquanto servidor público. Essa lei é bem bacana, viu? Estudar regime jurídico sempre é muito interessante. Então nós vamos trabalhar a partir de agora, Lei Complementar número 13, né, de 3 de janeiro de 1994. Vejam só, gente, qual que é o objetivo da lei, hein? Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis. Gente, lembrando, o militar é um outro regime. Do Estado do Piauí, das autarquias, voltando aqui, das autarquias e das fundações públicas estaduais e da outras providências. Gente, eu quero que você lembre em sua prova que o regime estatutário, que é esse que nós estamos trabalhando, que é o Estatuto dos Servidores, é aplicado à pessoa jurídica de direito público. Aí nós vamos ter também o regime seletista, olha aqui, que é aplicado em pessoas de direito privado que compõem a administração pública. Aí nós vamos ter aqui como exemplo as empresas públicas, sociedades de economia mista. Empresa pública, como por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, os Correios, sociedade de economia mista, o Banco do Brasil, a Petrobras. Tá vendo, gente? Para trabalhar nessas pessoas tem que ser aprovado em concurso público, sim, mas o regime é o seletista, ou seja, os empregados públicos serão regidos pela CLT. Já você não. Você que será aprovado em um concurso público, trabalhando ali na administração pública direta, autárquica ou fundacional, você ocupará um cargo público e esse cargo público é regido então pelo regime estatutário. O regime estatutário no estado do Piauí é a Lei Complementar número 13 de 94. No âmbito federal é a Lei 8.112 de 1990. No Distrito Federal, local que nós gravamos nossas aulas, é a Lei Complementar número 840 de 2011. Quero mostrar para vocês, gente, que cada ente político tem competência legislativa para criar o seu próprio regime jurídico, perfeito? Ok, gente, então vamos aqui, ó. Esta lei complementar institui o regime jurídico dos servidores públicos civis do estado do Piauí, das autarquias e fundações públicas estaduais. E olha o detalhe, gente, ó, abrangendo os poderes legislativo, executivo e judiciário. Também, né, atinge o Ministério Público, o Tribunal de Contas. Gente, para efeitos desta lei complementar, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então vejam só, eu tenho certeza de sua aprovação. Você vai ser sim um servidor público e por consequência vai ocupar um cargo público. Gente, quem trabalha sobre o regime de direito privado, seletista, ocupa um emprego público. Tá bom? Então nós vamos ter aqui, o emprego público é ocupado por empregado público e o cargo público, vou colocar aqui, o cargo público é ocupado por servidor público. Perfeito? Então você está aqui, ó. Então você vai ser um servidor estatutário,
Porque você vai trabalhar em uma pessoa de direito público, você ocupará um cargo público e receberá essa qualificação aqui de servidor público, tá bom? Porque, gente, é muito comum em prova de concurso banca explorar a diferença entre o servidor estatutário e o servidor seletista. Lembrando, aí, o seletista não passa por estágio probatório, não adquire estabilidade, nada disso, é um outro regime. Gente, agora o cargo público. O que é o cargo público? É um conjunto de atribuições e responsabilidades que são cometidas a um servidor público. Lembrando que você irá sim ocupar um cargo público e o cargo público nada mais é, gente, que um conjunto de atribuições e responsabilidades. Agora vamos aqui então, ó. Conceito de cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor. Você lembrando até que está bom. Aí continua, né, a lei dentro da estrutura organizacional da administração direta, né, por exemplo, as secretarias de Estado, das autarquias e das fundações públicas estaduais. Parágrafo único. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei. Então, olha que interessante, gente, aqui duas informações, ó. Então, quem que pode ocupar o cargo público? O brasileiro. Lembrando, nesse contexto, pode ser o brasileiro nato ou o brasileiro naturalizado, viu, gente? Aqui tanto faz, tá bom? Agora vejam só, o cargo público ele deve ser criado por lei. Ah, professor, por quê? Gente, o cargo público ele traz novas despesas, obviamente, vai pagar ali a remuneração do servidor. E só lei pode autorizar novas despesas. Então lembrem em sua prova que o cargo deve ser criado por lei e atendendo ao princípio da simetria jurídica, tem que haver uma outra lei para realizar a sua extinção. Então o cargo público ele é criado e é extinto por lei. Excepcionalmente, lá no artigo 84, inciso 6º da Constituição, autoriza o cargo público vago, desocupado, ser extinto mediante decreto, ok? Mas vamos pela regra, gente. O cargo público é criado por lei e deve ser extinto por outra lei. No entanto, se o cargo estiver vago, aí a banca tem que colocar isso, viu? Se o cargo estiver vago, desocupado, aí sim ele pode ser extinto por decreto. Quem pode editar o decreto? O chefe do Poder Executivo, presidente, governador ou mesmo o prefeito, tá bom? Ok, gente, aí vamos lá. Com denominação própria, número certo e vencimentos pagos pelos cofres públicos. Para provimento em caráter efetivo, você está aqui, ou em comissão. Gente, o cargo efetivo, esse que você vai ocupar, exige prévia aprovação em concurso público. Já o cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração. A pessoa é nomeada e a qualquer momento pode ser exonerada. Isso é muito comum, gente, dentro da administração pública. Imagine o seguinte, ó, determinado candidato aí a governador, ele tem várias pessoas ali colaborando com a sua campanha, não tem sempre isso daí? Aí depois o candidato vai lá e ganha a eleição, tá? É eleito governador. E ele vai lá, arruma um monte de cargo em comissão para acolher aquelas pessoas que o ajudaram lá na época da campanha. Não tem muito isso, gente? Só que essas pessoas vão ficar lá para sempre? É lógico que não. Qualquer momento poderão ser exoneradas. Então, bom mesmo é ocupar um cargo efetivo, né? Aquele que você não precisa de favor de ninguém. Por sua competência, pelo seu mérito, você vai ser aprovado na prova, né, no concurso público e ocupará, sim, um cargo público efetivo. Gente, artigo 4º, ó. É proibida a prestação de serviços gratuitos. Mas vejam só, salvo os casos previstos em lei. Então, gente, para nossa lei, para a lei complementar, não pode haver serviço gratuito. Mas vejam só, ela autoriza sim uma outra lei, se houver, né, se existir essa lei,
a estabelecer regras para o serviço gratuito. Então, inicialmente, é proibida a prestação, salvo se uma outra lei vier autorizar, né, a prestação de serviço gratuito. Vamos lá, gente. São requisitos básicos para investidura em cargo público. O que você vai ter que comprovar, então, no momento ali de sua posse? Vejam só, a nacionalidade brasileira ou estrangeira na forma de lei federal. Por quê, gente? Quem pode assumir um cargo público é o brasileiro. Brasileiro nato ou mesmo naturalizado. No entanto, a Constituição Federal autoriza o estrangeiro ocupar cargo público aqui no Brasil, em instituições de pesquisa ou então em universidade, como professor, técnico ou cientista. Aí vamos lá então, gente. O gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, tem que levar então no momento lá, viu gente, a certidão, nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, então você vai ter que levar o seu diploma de escolaridade de nível superior, de nível médio, idade mínima, gente, 18 anos, aptidão física e mental, ou seja, você vai ter que passar por uma junta médica oficial, perfeito? Vejam só, gente, vamos aqui ao parágrafo 1º, ó. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo. Olha o detalhe, gente, na forma prevista em lei. Então, a lei pode exigir outros requisitos pode exigir outros requisitos ali no momento da posse do servidor. Agora vejam só, esses novos requisitos devem ter alguma relação com a atividade do cargo. Isso é muito comum para quem vai fazer concurso para carreira policial, gente. Além da prova, tem que fazer teste físico, psicotécnico, já viram isso daí? Investigação social. Vamos considerar que uma lei, situação hipotética, por favor, estabeleça que para ser policial civil, o candidato tem que ter no mínimo 21 anos. Pode acontecer isso? Pode, tá vendo? A lei pode estabelecer novos requisitos como critério para investidura em cargo público, tá bom? Ok, gente. Agora, parágrafo 2º do mesmo artigo. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo, cujas atribuições, olha o detalhe, gente, sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, sendo-lhes reservadas no mínimo 10% e no máximo 20% das vagas oferecidas no concurso e na forma disciplinada em decreto estadual. Então, gente, reserva para os deficientes, né? No mínimo 10% e no máximo 20%. Interessante que a deficiência tem que ser compatível com as atribuições do cargo. Se não for compatível, aquele nível de deficiência não vai poder ali concorrer, né, gente, àquele cargo público. Então tem que ter essa relação lógica, hein, entre a deficiência apresentada e as atribuições do cargo. E lembrem sua prova, no mínimo 10% e no máximo 20% ali das vagas serão reservadas aos deficientes. Vamos lá, gente? Agora, parágrafo 3º, ó. A universidade estadual e instituições de pesquisa científica e tecnológica poderão prover seus cargos com professores, olha aqui, gente, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos desta lei. Então vamos considerar, ó, um americano vem passear aqui no Brasil e ele é professor e ele vem aqui para o Brasil para fazer o concurso para a Universidade do Estado do Piauí.
Chegando aqui, ele é aprovado no concurso, como qualquer um outro concorrente, candidato. Gente, nesse contexto, ele pode manter a sua nacionalidade americana e ocupar cargo público aqui no Brasil sem problema algum. Então, o estrangeiro pode ocupar cargo como professor, técnico ou cientista em universidade estadual ou então em instituição de pesquisa. Artigo 7º, gente. No âmbito do Poder Executivo, o provimento, gente, provimento aqui é a nomeação, tá bom? O provimento dos cargos públicos, inclusive das autarquias e fundações públicas, far-se-á por ato do governador do estado. Permitida, gente, a delegação de competências. É muito comum, né, acontecer a delegação nesse caso. Por exemplo, o governador delega para o secretário de saúde nomear os novos servidores da pasta. Isso é muito comum. Então, lembrem sua prova que compete ao governador, podendo ocorrer a delegação dessa competência. Agora, nos demais poderes, legislativo e judiciário, o ato de provimento compete à autoridade indicada na respectiva legislação. Aí, no caso, gente, regimento interno que vai estabelecer isso daqui, viu? Então, a lei só trata do Poder Executivo, deixando para regulamento próprio estabelecer, né, quem vai ser ali a autoridade que vai nomear os servidores do Legislativo e Judiciário. E olha aqui, gente, a investidura em cargo público ocorre com a posse. O que significa então isso? Que no momento da posse você já é considerado servidor público. Só não apareceu para trabalhar ainda, mas já ocupa um cargo público. Nós vamos detalhar isso melhor daqui um pouquinho. Gente, vamos falar agora da nomeação. Vejam só. A nomeação far-se-á em caráter efetivo, você está aqui, quando se tratar de cargo isolado, de provimento efetivo ou de carreira. Gente, o que é o cargo isolado? É o cargo que não admite a promoção. O cargo de carreira é o cargo que admite a promoção. Tenho certeza que você vai ocupar um cargo de carreira. Por quê, gente? O cargo de carreira, ele gera um certo estímulo para o servidor público. Você entra, por exemplo, na classe A, posteriormente você vai ser promovido para a classe B, depois para a classe C. Todas as vezes que o servidor ele é promovido, a sua remuneração aumenta. Só que para ser promovido, sempre as leis específicas exigem ali curso de capacitação profissional, ou seja, a administração está exigindo que você faça uma capacitação e só que após essa exigência você vai receber um valor a mais em sua remuneração. Então, por isso, gente, o cargo de carreira ele gera um estímulo, né, para o servidor. Já o cargo isolado, não. Exemplo, o servidor entra lá no padrão 1, na classe A, daqui 20 anos ele está no mesmo padrão, mesma classe, recebendo a mesma remuneração. Isso não gera estímulo algum para o servidor. Mas lembrem sua prova, então, que o cargo público ele pode ser isolado ou então cargo de carreira. Gente, e há também o cargo em comissão, que nós já falamos, ó. Né, para cargos de confiança, de livre nomeação e exoneração. Vejam só, o exercício do cargo em comissão exigirá de seu ocupante integral dedicação ao serviço, podendo o servidor ser convocado sempre que houver interesse da administração. Gente, o cargo em comissão é pau para toda obra, não é? Então aqui é de dedicação exclusiva, não tem ali uma carga horária, né, específica, porque pode muito bem avançar a carga horária e não vai nem receber hora extra por isso, viu? Olha o exemplo, ó. O deputado fulano de tal, né, tem um compromisso e não pode ir. O que ele faz? Manda lá o seu assessor, aquele que ocupa cargo em comissão. O deputado fulano de tal chega no aeroporto 3 horas da manhã, ele não quer pegar táxi, o que ele faz? Liga lá para o seu assessor, tá vendo? Tá vendo, gente? Então aqui, né, dedicação exclusiva. Agora, a designação para função de direção, assessoramento e chefia intermediários,
de competência dos dirigentes de órgãos e entidades administrativas, recairá exclusivamente em servidor de carreira, tá vendo? Ou de cargo isolado de provimento efetivo. Então, gente, para ocupar uma função de direção, assessoramento ou chefia intermediária, tá bom? A lei exige aqui que esses cargos deverão ser ocupados por servidor de carreira, mesmo sendo ali cargos em comissão, tá bom? Vamos lá, gente. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia aprovação em concurso público, de provas ou de provas e títulos. Ah, professor, então quer dizer que o concurso ele pode ser de provas, isso, ou então de provas e títulos? Correto, ó. Vamos considerar, tem concurso, o candidato faz apenas uma única prova ou faz provas, como por exemplo, faz uma prova escrita e depois faz uma prova ali, um teste físico, o exame psicotécnico. Ou então pode ser de provas, tá vendo? Né? Por exemplo, faz a prova escrita e depois ali um teste físico e títulos. Títulos nós vamos ter mestrado, doutorado, especialização e esses títulos serão computados com a nota ali da prova escrita para termos o resultado final do concurso. Aí continuando, né? De acordo com a natureza e complexidade do cargo, obedecidos, olha aqui, gente, a ordem de classificação, né? E o prazo de sua validade. Vejam só, do concurso público. Gente, inicialmente, ó, quero que você lembre em sua prova que o concurso público, né, terá validade até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Ah, professor, então quer dizer que o concurso público, ele vai durar, o prazo de validade será de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período? Isso mesmo. Nesse contexto, gente, pode ter um edital com prazo de validade do concurso de apenas 1 ano? É lógico que sim. A lei não fala até 2 anos? Então 1 ano está dentro do período. Se a administração resolver prorrogar o concurso, vai realizar essa prorrogação por 2 anos? Não, gente, por igual período, viu? E eu quero que você lembre em sua prova que a prorrogação é um ato discricionário da administração pública. Ela prorroga se achar interessante. Mas hoje, gente, na prática, todos os concursos são prorrogados porque é muito caro para fazer um concurso público, viu? Então vamos aqui, ó, vamos considerar então que determinado edital trouxe ali a validade de 1 ano para o concurso, a administração prorroga por mais 1 ano, né? Prorroga por igual período. Agora vejam só, gente, não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Então, gente, a lei proíbe a realização de novo concurso público dentro do prazo de validade do concurso anterior, tendo ali candidatos aprovados, olha aqui, esperando a sua nomeação. Vamos considerar aqui, gente, aqui nós temos o concurso A, perfeito? O concurso A, ele tinha o prazo de validade inicial de 2 anos, perfeito. E a administração foi lá e prorrogou por mais 2 anos. Esse concurso, ele trouxe ali 50 vagas de provimento imediato e mais ali, né, cadastro reserva. Por quê, gente? À medida que os servidores vão aposentando, vão pedindo exoneração, a administração vai nomeando novos servidores. Aí vamos considerar que tem aqui 1.000 pessoas aprovadas no concurso, esperando ali talvez a nomeação. Lembrando que os aprovados fora do número de vagas previstas em edital têm, né, expectativa de direito de ser nomeado. Aí vamos considerar, gente, a administração pública, nesse contexto, ela pode abrir o concurso B, olha o concurso B, dentro do prazo de validade do concurso A? Não pode não, a lei proíbe, viu?
só vai poder abrir o concurso B quando esperar acabar o prazo de validade. Aí tudo bem, né, gente? Acabou o prazo de validade, aí, obviamente, pode abrir o concurso B. Ou então, após nomear todos os aprovados. Gente, não só os aprovados dentro das vagas previstas no edital. Tem que chamar todos os aprovados. Após nomear todo mundo aqui, aí, obviamente, esse concurso não tem mais razão de existir, tá bom? Então, lembrem sua prova que não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Outro tema importante também, gente, que aí já é o entendimento da jurisprudência, é que o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto em edital tem direito subjetivo à nomeação, ou seja, o candidato ele pode exigir a sua nomeação. Aquele que passou dentro das vagas previstas em edital. Se a administração pública ela oferta, por exemplo, 30 vagas, quer dizer que ela tem que nomear no mínimo os 30 aprovados ali dentro do número das vagas. Ah, professor, se a administração não nomear, aí vejam só, o candidato pode entrar com mandato de segurança, porque isso, viu, gente, já é pacífico na jurisprudência. Quando que vai poder entrar aí com esse remédio constitucional? Gente, lá no final do prazo, né? Acabou o concurso público hoje, amanhã já pode ali entrar com o remédio, né? Com a ação, tentando ali, né? Forçando, no caso, a administração a fazer a nomeação. Perfeito, gente. Acabamos a nossa primeira aula. Nosso curso será composto, gente, de teoria e exercícios, viu? Depois nós vamos caminhar um pouco com a teoria, né, o primeiro bloco, e depois nós vamos trabalhar vários exercícios para ver como que essa lei tão importante está sendo cobrada aí em prova de concurso, tá bom? Gente, parabéns por sua dedicação. Próxima aula nós vamos continuar aqui a lei, viu? Tchau, tchau.